Fala galerinha do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção da atividade da semana 1 do PET 5 com o tema Aspectos Políticos e Sindicais Brasileiros. Inicialmente o PET ele vai trazer a conceituação desses dois termos aqui, ó, sindicato e partido político. Sindicato, associação de indivíduos da mesma classe ou profissão para a defesa de interesses classistas, profissionais ou econômicos. E aí a gente tem dois exemplos aqui de sindicato. O sindicato operário, que vai defender os interesses dos empregados, e o sindicato patronal, que vai defender os interesses dos empregadores. Ok? E partido político. Grupo organizado, com amparo legal, com formas voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar o poder político. Depois o PET ele vai trazer aqui essas duas fontes para aprofundamento do tema. O texto O Trabalhismo na Era Vargas, do site educador.brasilescola, e o vídeo Segundo o Governo Vargas, tá certo? Do canal Brasil Escola. Essas duas fontes de estudo aí estão disponíveis no formulário. O texto está disponível em link e o vídeo está disponível em vídeo mesmo. Recomendo que vocês acessem esses dois conteúdos para um melhor aprofundamento no tema. Depois o PET ele vai trazer aqui esse texto, tá bom? Aspectos políticos e sindicais brasileiros. As oligarquias dissidentes da República Velha, na Revolução de 1930, estavam insatisfeitas, pois as eleições eram marcadas por violência e fraudes. Assim, passaram a desejar mudanças como voto secreto, por isso apoiaram a Revolução. A polarização ideológica do nazismo e do comunismo influenciaram partidos políticos e sindicatos, além de servir como inspiração para a criação de duas agremiações políticas, o integralismo fascista e o aliancismo comunista, onde todos os dois disputavam o poder e tentaram dar um golpe em Vargas, mas foram derrotados. Vargas, empenhado em garantir um Estado forte, controla os sindicatos e os partidos políticos. Ele institui o trabalhismo com dois objetivos. Primeiro, como forma de ceder os direitos reivindicados pelos trabalhadores de forma lenta e gradual. E segundo, para gerar uma gratidão, a retribuição e um vínculo político entre o presidente e os trabalhadores, construindo a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Nessa mesma época, consolidou-se a política de conciliação da classe operária e o projeto de desenvolvimento nacional. No movimento sindical surge o peleguismo, agentes sindicais favoráveis ao governo que colocavam o interesse nacional acima dos interesses das classes trabalhadoras. O queremismo, no fim do Estado Novo, teve apoio de trabalhadores, de sindicatos e do líder do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes. Por medo de perder os direitos conquistados, eles lutaram para manter Vargas no poder. As elites, temendo a ação das forças populares, derrubaram Vargas do poder em 1945. Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu uma experiência democrática. Surgiram vários partidos políticos com diferentes projetos, como o PTB e o PCB com o projeto nacionalista, a UDN com o projeto liberal e o PSD, que reunia as elites, com o projeto de manutenção dos seus interesses econômicos e sociais. A partir de 1964, durante o regime militar, direitos políticos foram cassados, os sindicatos foram controlados e políticos perderam seus mandatos e foram impedidos de fazer oposição ao governo. Foi nessa época que se criou no Brasil o bipartidarismo. Com a abertura política, a sociedade exige o fim da ditadura e o movimento operário inaugura o novo sindicalismo, com autonomia e promovendo greves. Esse novo formato de sindicato não era subordinado ao Ministério do Trabalho, como os sindicatos nos tempos de Vargas e da ditadura militar, e não eram liderados por partidos e ou pelegos. Esse sindicato autônomo combateu o conservadorismo dos presidentes Figueiredo e Sarney e o neoliberalismo dos presidentes Collor e FHC. Então o PET vem trazendo essas questões aqui. Inicialmente a questão 1, quais os fatores influenciaram os partidos políticos e os sindicatos brasileiros? Ok. O que vocês podem responder de acordo com o texto?
A polarização ideológica do nazismo e do comunismo influenciaram partidos políticos e os sindicatos, além de servir como inspiração para a criação de duas agremiações políticas, o integralismo fascista e o aliancismo comunista, onde todos os dois disputaram o poder e tentaram dar um golpe em Vargas, mas foram derrotados. O que vocês têm que ter em mente nessa situação aqui, sobre a influência na formação de partidos políticos e sindicatos brasileiros? Que nessa época estava havendo uma efervescência, o surgimento de várias vertentes ideológicas, tá certo? Dentre elas se destacam-se as ideologias de extrema direita, né, onde a gente vê as ideologias fascista, nazista, e as ideologias de extrema esquerda, onde a gente tem o comunismo, tá certo? E que a propagação dessas ideologias vai ter uma influência direta no posicionamento e na orientação de partidos políticos e sindicatos no Brasil. A questão 2. Explique o que foi o peleguismo. O que a gente pode responder aqui de acordo com o texto? Nessa mesma época consolidou-se a política de conciliação da classe operária e o projeto de desenvolvimento nacional. Qual que era a ideia dessa política? Era alinhar os ideais sindicais, a ação sindical, ao projeto desenvolvimentista do governo, ao projeto de desenvolvimento do governo. Ou seja, os sindicatos seriam alinhados, né, à proposta governamental. Isso só foi possibilitado porque as lideranças sindicais elas tinham uma subordinação ao Ministério do Trabalho, ok? Então, acabava-se que o Ministério do Trabalho indicava as lideranças dos sindicatos, sempre buscando esses pelegos, né? Essas pessoas que se orientassem pela ideia de desenvolvimento, pela ideia política que o Estado impunha à nação, ok? Continuando aqui a resposta, no movimento sindical surge o peleguismo, agentes sindicais favoráveis ao governo que colocavam o interesse nacional acima dos interesses das classes trabalhadoras. Então esse foi o peleguismo, tá bom? Foi o momento, né, onde esses pelegos, né, essas pessoas que eram orientadas pela ideologia, pela política do Estado, colocavam o interesse nacional acima dos interesses da classe trabalhadora, né? Esses agentes sindicais aí alinhados ao governo, ao Ministério do Trabalho, tá bom? E a questão 3. Escreva as características do novo sindicalismo. O que vocês podem responder aí de acordo com o texto? Segundo o texto, com a abertura política, a sociedade exige o fim da ditadura e o movimento operário inaugura o novo sindicalismo, com autonomia e promovendo greves. Esse novo formato de sindicato não era subordinado ao Ministério do Trabalho, como os sindicatos nos tempos de Vargas e da ditadura militar, e não eram liderados por partidos e ou pelegos. Então, qual que é a ideia, né? Qual é a característica principal desse novo sindicalismo, dessa nova forma de sindicalismo? É a autonomia, é a possibilidade de promover greves, tá certo? O direito à greve. Por quê? Como que isso era viabilizado? Devido à não vinculação do sindicato ao Ministério do Trabalho, né? E a ausência da influência, pelo menos explícita, né, de lideranças ligadas a essas instituições estamentais. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês e até a próxima aula. Obrigado.